O deputado federal traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, revelou que pretende intervir em favor da deputada federal presidiária Carla Zambelli. Ele admite que não sabe se vai conseguir e já vimos que sua intervenção no Brasil não foi muito boa para a direita, né? Será que isso vai dar certo? É o que a gente vai tentar entender agora no Plantão do Meteoro. Olha ele aí de novo, né, minha gente? Olha ele aí de novo. Sofia Labanca está na tela para trazer o contexto dessa notícia. Zambelli, que vamos lembrar, está presa na Itália, mas está presa. Se você quiser seguir a Sofia Labanca, ela está no @lentevermelha. E você pode me seguir aqui também no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Sofia. Vamos lá. Como você bem destacou, ela está presa na Itália. Agora a gente está vendo todo o processo aí para ver se ela será extraditada ou não. Um processo que pode levar aí muitos meses. Então, resta aguardar. Mas, enquanto isso, ela também está passando aí por um processo de cassação do mandato dela como deputada federal aqui no Brasil. E fica aí a dúvida, será-se que ela vai ser cassada? Porque, por um lado, a gente sabe que essas cassações não são lá algo muito comum, né? Existe um espírito corporativista entre os nossos deputados que acaba que esses processos de cassação são muito raros. Por outro lado, já tem aí vários sinais de que ela não tem exatamente muito apoio, mesmo entre a direita, mesmo entre os bolsonaristas. Vamos lá para a CNN Brasil que eles falam um pouquinho sobre isso. Havia uma expectativa, depois que a prisão foi decretada na Itália, disso ser acelerado. O relator está seguindo o rito, diz que vai abrir para que a defesa dela possa se posicionar, não à toa está colocando à disposição da deputada essa possibilidade de defesa dela, do Walter Delgatti e outras pessoas que são elencadas pela defesa como necessárias nesse processo. Enquanto isso, o PL vai ganhando tempo, mas com muita dificuldade, porque a gente sabe, Clarissa, que ali no Congresso depende muito do personagem. A gente tem batido nessa tecla. Ela não soube costurar a defesa dela, Carla Zambelli, ficou isolada, brigou com muita gente da cúpula, que tem influência sobre a cúpula, exemplo do senador Ciro Nogueira. Chegou a ter uma troca de farpas abertas nas redes sociais com o Ciro Nogueira, que é muito próximo do presidente Hugo Motta, tem influência sobre o presidente da Câmara. Então, a gente viu que ela não soube costurar. Outro exemplo do Glauber Braga, né? Outro exemplo extremo de uma pessoa de um espectro político completamente diferente. Então, o APL vai contando com esse tempo que a deputada vai ganhando, mas fica cada vez mais difícil. Ainda mais se a Câmara se propõe a avaliar somente a perda de mandato e não a prisão que ela vai cumprir provavelmente depois do processo de extradição aqui no Brasil. Pois é, isso é um fato, né? A Carla Zambelli, ela não soube costurar apoios, é verdade, mas daí também tem um outro ponto que a gente tem que destacar, que ela também virou bode expiatório, né? E as duas coisas não se anulam. Talvez até se complementem. Virou o bode expiatório justamente por não saber muito bem como costurar apoios. Mas tem algumas pessoas que estão sim demonstrando apoio a ela, Lúcio. Quem? Flávio e Eduardo Bolsonaro. Ambos já demonstraram apoio. O Flávio comemorando quando o Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália e líder do Liga Norte, que é o principal partido da extrema-direita italiana. Então o Flávio fez todo uma comemoração quando o Matteo Salvini falou que ia visitar a Zambelli na prisão. Também fez tweets a favor da Carla Zambelli. E agora a gente teve recentemente uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro, publicada hoje de manhã na coluna do Paulo Capelli, uma entrevista que o Capelli fez com o Eduardo Bolsonaro, na qual ele fala que ele vai pessoalmente tentar falar com a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e com Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e líder da Liga Norte,
para que eles possam intervir em favor da Carla Zambelli. É muito engraçado porque ele próprio admite na entrevista que ele nunca falou com a Giorgia Meloni na vida. Gostaria muito, mas nunca falou com ela. Mas que ele é mais próximo do Matteo Salvini. Vai tentar, vai tentar. Vamos lá para a coluna do Paulo Capelli. Está aqui, coluna do Paulo Capelli, lá no Metrópolis. Eduardo Bolsonaro atuará na Itália contra a extradição de Zambelli. O deputado pretende se reunir com a primeira-ministra e vice-primeira-ministra italianos para tentar evitar que Carla Zambelli seja extraditada. Não vamos ler a matéria, a entrevista inteira, vamos direto para as aspas mais importantes, que estão aqui mais para o final. Isso aqui são aspas do Eduardo Bolsonaro. Ambos são de partidos do espectro mais à direita. Então, sim, pretendo buscá-los. Não sei se terei sucesso. Acho que com o Matteo Salvini, se houver agenda, é mais provável. Mas pretendo denunciar essa perseguição à deputada Carla Zambelli. Um processo muito rápido que, para mim, viola o princípio do juiz natural. E ela ter sido julgada pelo Alexandre de Moraes. Certamente, se ela tivesse metido a mão nos cofres públicos e roubado os velhinhos do INSS, jamais estaria sofrendo essa prisão. Pelo amor, Eduardo, pelo amor. Eu acho incrível eles estarem insistindo nisso, até no caso da Zambelli. Porque a gente já está acostumado a ver eles fazendo esse tipo de levantar essa lebre, de ai meu Deus, é perseguição, quando a gente está falando do pessoal que atuou na tentativa de golpe, que daí eles vêm com ai não, o golpe nunca se concretizou, como é que podem nos julgar por isso? Ou quando é questão de participação de atos antidemocráticos, ou de fake news, que daí eles falam ai, a nossa liberdade de expressão está sendo tolhida. A Carla Zambelli, ela participou da invasão do sistema do CNJ, um ataque hacker, sabe? Não tem muito como você dizer que isso aí é violação da liberdade de expressão ou que nada aconteceu. A invasão aconteceu e tem provas de que ela aconteceu, como o mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, dizendo faz o L. Aconteceu essa invasão, não tem como negar que isso aconteceu. Isso não é liberdade de expressão. Por favor, você não vai tentar defender para mim que a liberdade de expressão inclui você criar mandados de prisão falso, sabe? Mas eles estão em loop, sabe? Eles não conseguem pensar em outra desculpa. E o outro ponto que eu queria trazer, e daí eu passo a palavra para o Lúcio, que é a tentativa do Eduardo Bolsonaro de tentar intervir em favor do pai dele a partir lá dos Estados Unidos, não funcionou muito bem. Botou a direita numa enrascada de ter que se posicionar a favor de um óbvio ataque da soberania nacional, rachou a direita entre os que apoiam ele e os que não apoiam, e forçou os que apoiam a entrar num tudo ou nada que a gente viu no que deu ontem, que quase levou à suspensão do mandato de vários parlamentares, que era isso que chegou a se discutir em algum momento. Ele vai agora tentar repetir a dose com a Carla Zambelli? Pelo amor. Mas é aquela coisa, deixa. Se você vê o seu adversário errando, deixa que ele erre. E é exatamente esse ponto que você tocou, né, Sofia? Parece muito mais uma tentativa desse looping sobre perseguição, ou seja, a gente está sendo perseguido no Brasil, estamos falando sobre isso nos Estados Unidos, também estamos falando sobre isso na Itália, tentando fazer uma correlação que não existe dos casos, nenhuma correlação dos casos, mas tentando fazer uma correlação e tentar criar essa narrativa da extrema-direita de perseguição. Então, e tentar criar essa narrativa internacional, né, que tenha um ganho de audiência nos Estados Unidos, mas que também reverbere na Europa de alguma forma, e aí a Carla Zambelli acaba sendo útil para eles nesse sentido. Vamos lembrar, né, que a Carla Zambelli teve a sua mão simplesmente largada pelo bolsonarismo enquanto estava no Brasil, enquanto todos esses malucos estavam tudo no Brasil. Então agora eles só estão se aproximando dela só por conveniência dessa narrativa. Não tem absolutamente nada que Eduardo Bolsonaro de fato possa fazer ou queira fazer para livrar Zambelli, né?
De fato, eles só querem fazer essa narrativa estamos sendo perseguidos entre vários atores da extrema-direita no mundo, né? Então, tentar conseguir algum apoio na Itália para ampliar essa conversinha fiada lá na Europa. Se vai conseguir, eu espero que não. Eu espero que não, porque o caso, de fato, como a Sofia falou, tem materialidade, tem trânsito julgado, teve amplo direito à defesa. Então não tem essa, cara. Não tem essa. Foi julgado, foi condenado. A defesa, que quiser tentar um habeas corpus, que quiser tentar diminuir pena, vai pelos caminhos jurídicos comuns. Mas a gente sabe que a direita, especialmente a extrema-direita, não gosta muito de seguir rito jurídico, né? Gosta de tentar golpezinho aqui, tentar golpezinho acolá. Esse é o modus operandi. Mais algum ponto, Sofia, antes da gente encerrar? Não, só lembrar. Tem um ponto que eu acho que vale destacar. Só lembrar que, pelo menos até agora, a gente não sabe como que vai ficar a situação com a extrema-direita no poder, mas até agora a Itália tem um histórico de ter um judiciário bem independente. Então, se isso se mantiver mesmo durante o regime de extrema-direita, não tem, mesmo que o Eduardo consiga falar com o Salvini, com a Meloni, não tem muito que possa ser feito. É assim, esperamos. Ficamos por aqui. Até a próxima.